Então, cabe a nós dizermos que nas relações de ciclo de aprendizado e desenvolvimento humano, podemos colocar a implicabilidade, que é algo implícito, que é interno. A palavra in significa importação. Importação é quando nós importamos para outro local, outro país, outro estado. E a exportação da palavra externo, que nós entendemos muitas vezes a matéria-prima entre essa escultura, essa tonelada de CO2, ou seja, CO2, carbono, oxigênio, que ocorre o retorno venoso, tantas toneladas que nós absorvemos o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, esses processos que ocorrem diante do ar. E esses elementos nos materializa entre três atividades que eu coloco. Entre a primeira pessoa, muitas vezes pode ser o pensar, a segunda pessoa pode ser o sentir, a terceira pessoa pode ser o quê? O motor. Aí cabe a nós escolhermos quem vai ser a primeira pessoa, motor, ou vai ser afetivo, a segunda pessoa vai ser o afetivo e a terceira pessoa vai ser o pensar. Depois que eu faço a ação, aí eu vou pensar. Depois que eu faço a ação, depois que eu vou sentir. Então, a palavra ação ela tem uma complexidade, ela é simples em dizer, mas há uma complexidade sistêmica que vai associando nos termos cotidianos até chegar a uma expressão que relaciona uma implicabilidade e que vai haver a explicicidade. Muitos autores citam a teoria potencialista, principalmente Vygotsky. Ele fala sobre o que? A implicabilidade, algo implícito, e a explicicidade, explícito. E o que ele destaca? Algo explícito está ligado à exportação. E a própria algo implícito ligado a algo interno, que liga à teoria construtivista. Querendo ou não, nós temos uns castelos econômicos relacionados a vários países de potência. Podemos ver no centro de turismo e econômico, como citei o do Mazadier, o Camargo, que é lazer, não tem como dizer. O lazer para nós temos que dar muito carinho, mas conforto em questões de tempo, administrativo, desenvolvimento, ou seja, e outros panoramas importantes, nos coloca fatores que foram explorativos desde a infância até a nossa adolescência. Essa exploração nos coloca o pensar entre materializar essas três atividades, não como meio reducionista, mas uma somatória que seja entre fragmentações que relacionam contestações, que relacionam interpretações, que relacionam o quê? Compreensões corporais nessa linguagem que é a própria ciência. E a própria ciência nos diz o que é ciência? É cultura? Se a ciência é cultura, então a própria ciência é a sabedoria que nós temos que viver a cada dia. Ok? Então, pois bem, com a linguagem, um piscar de olhos, quanto expressão de namoro e concordância, corpo que fala, a expressão corporal, um beijo, enquanto expressão de afetividade, uma dança enquanto a expressão de luta, de crenças, porque a palavra crença também nos coloca significados e ressignificados e ação. Crença. Então eu vou crer e vou acreditar. Acreditar eu vou crer e ação. Vou acreditar e vou expressar minha ação naquele campo determinante, intencional e externo. A intencionalidade que venha externar, ou seja, a implicabilidade e a explicitabilidade. Explícito, algo explícito. Lembro certa vez que quando eu fui fazer a minha primeira apresentação sobre aulas construtivistas, e também discutia, eu falava que a teoria potencialista está ligada à importação e à exportação, que é a teoria relacionada a livros, bibliotecas, e que o Brasil, como um todo também, ou algumas bibliotecas, está tendo o quê? Tem uma maneira de
revestir, não o autor revestido, ligado à corporeidade, mas é um panorama que coloca pioneiros ligados à própria fé, né? Aí, quando eu falo sobre fé, nos coloca uma cautela muito grande ligada à religião e a esse miral, né? Essa maneira que coloca instrumentos para compreender entre as coisas que se vê e o que se vê entre as coisas. O que se vê entre as coisas é uma concepção, ou seja, de mundo. O que se vê entre as coisas é diferenças. O que se vê entre as coisas, ou seja, uma maneira peculiar e particular, né? Adaptativa, que é um conceito muito que possa haver uma contemporaneidade entre o ponto e o fim e o ponto que relacionam a nossa vida e a nossa catedrais relacionado aos termos judicativos, ok? Então, quando falamos sobre judificações, falamos sobre classes também, ok? Entre este equipamento, entre este instrumento que é o nosso corpo, que de emendas e transformações são símbolos que relacionam jogos, esportes, ginásticas, ou seja, dança, lutas, e a expressão que o corpo demonstra no campo de um fogo cruzado, ligado ao campo de importação e exportação, ligado à impecabilidade. A importação, vamos entender que vai haver um recurso que vamos importar, que é algo interno nosso, mas depois nós vamos ainda exportar, vamos comprar o nosso próprio produto com matéria, né, com artefatos, manutenção, restauração e outros fatores que venham a ser emergentes. Às vezes, até nós, em questão de pesquisa, tem livros que até nós compramos, que são pesquisas feitas por nós e não sabemos. Nesse retorno venoso, que muitas vezes é peculiar diante de fatos. Eu lembro desse ano mesmo, conversando com o professor, ele falando que muitas vezes há um conteúdo oculto que relaciona algumas faces, ou seja, citações diretas ou indiretas, que nos coloca algo familiar, que falamos em sala de aula, ou também que tem interpretações e contestações que vêm a relacionar alguns professores, desde a antiguidade, desde as cavalarias, desde a época das trevas, ou das épocas iluministas. É lógico que eu vou colocar um ponto importante aqui. Nem sempre a luz que ilumina, ou seja, a sua luz está iluminando, vai iluminar a outra que está apagada. Mas muitas vezes a outra que está apagada vai iluminar a que está acesa contigo. Às vezes você pode estar aceso essa chama de pesquisa, mas se não tem algo que venha despertar, é um incentivo. Ou seja, é lógico que a coletividade entre o corpo adversário e o corpo, ou seja, cooperativista, cooperador, o termo corporativista já relaciona a linguagem, a comunicação empresarial. Mas nos coloca uma ligação, uma conexão e uma linguagem gestual ligado aos negócios, como hoje nós falamos de festas, períodos de festas, confraternizações, calendários, lembramos o quê? Namoro, piscar de olhos, concordâncias, que vão haver o quê? Uma expressão de afetividade relacionado às referências e aos campos de referências que são referenciadas diariamente por nós. Então, o campo exterior que vai externar a exportação, ou seja, são fatores que relacionam, que eu estava vendo tempos atrás, um discurso de um ator falando que o corpo exterior nos coloca fatores relacionados ao BIP, ao plano econômico, ao produto interno bruto, essa força bruta motriz, como é que é o nosso corpo brasileiro lá fora de exportação. Somos uma importação, algo interno aqui na infância, na motricidade infantil, mas as exportações colocam essa reversibilidade, essa repolarização,
ok?